Voltando, pessoal. A cor que eu enxergo de um objeto, tá? É a cor que ele está refletindo para mim. Ficou claro isso para vocês? Então, se eu estou enxergando o objeto azul, é porque ele está refletindo o azul. A primeira coisa é essa. A segunda coisa é, um objeto, eu vou enxergar a cor dele, porque ele está refletindo. E um objeto só reflete a cor dele. O resto ele absorve. Ficou claro isso também? Então, essa caneta é azul, ela reflete o azul e só o azul. O resto ele absorve. Beleza? Ficou claro isso? Se eu enxergo a cor que está sendo refletida e o objeto só reflete a cor que ele é, o resto ele absorve, então a cor que eu vejo do objeto depende da luz que está chegando nele. Beleza? Então vamos lá, fazer um joguinho aqui. Essa caneta é azul, certo? Se eu jogar uma luz vermelha nessa caneta, que cor eu vou enxergar ela? E aí? Roxo. Roxo. Quem mais? Alguém? Tem mais alguém aí, alguma opinião diferente? Pode repetir, por favor, que o meu sobrinho estava aqui Ok. atormentando. Essa caneta é azul. Se eu jogar uma luz vermelha nessa caneta, que cor eu vou enxergar ela? Roxo. Ou então vai Alguém ficar mais uma tem alguma coisa outra mais opinião? colorida. Uma coisa que eu quero deixar claro aqui para vocês, tá, pessoal? Não confundam as misturas de tinta, de cores, com a radiação da luz que a gente está vendo aqui, tá? Quem participou da última aula lembra disso. São coisas diferentes. Lembre, eu só enxergo a cor que o objeto reflete. E o objeto só reflete aquela cor, o resto ele absorve. Então, se eu jogo o vermelho na caneta azul, ela reflete o vermelho? Não, ela só reflete o azul. Então, se eu jogar uma luz vermelha na caneta azul, quando eu não enxergo nada, quando não tem luz chegando na gente, que cor é que a gente enxerga? Não tem nenhuma luz no ambiente, que cor é que a gente enxerga? Pessoal, essa é fácil. Estou no ambiente que não tem nenhuma luz, totalmente escuro. Qual é a cor que eu enxergo? Preto. Preto. Então, ó, a caneta é azul, joguei a luz vermelha. Ela não reflete o vermelho, então eu vou enxergar essa caneta preta. Entenderam agora? Não é combinando cores, certo? É entender esse lance de a luz que está chegando e a luz que está refletindo. Beleza? Entenderam isso aí? Sim. Tranquilo. Então, vamos lá. Terceiro passo. Primeiro foi, eu enxergo a cor do objeto, a cor que ele reflete. E um objeto só reflete aquela cor. Beleza, o resto ele absorve. E agora a terceira coisa, que são os extremos. Entre as cores de emissão de radiação, eu tenho dois extremos, tá? Eu tenho o branco, que reflete todas as cores, e eu tenho o preto, que absorve todas as cores. Tranquilo? Ficou claro isso para vocês? É por isso que quando a gente sai com uma roupa preta no sol, esquenta muito mais do que uma outra cor, porque o preto ele absorve tudo. Tá? O preto não reflete nada, ele só absorve. Entenderam? Já o branco reflete todas as cores que você colocar nele. Ficou claro isso para vocês? Então vamos testar. Vamos lá. Imagine uma parede, tá? Da sua casa, uma parede branca. Se eu jogar uma luz verde, essa parede vai ficar com que cor? Verde. Que cor falaram aí que eu não entendi? Verde. Verde. Porque o branco reflete todas, certo? Imagine agora uma parede azul. E agora eu jogo uma luz verde nela. Que cor vai ficar essa parede? Que cor eu vou enxergar?
E aí? Parede. Vamos lá. Branco reflete tudo, né? Parede azul, luz vermelha. Que cor vai ficar essa parede? Ninguém? Vamos lá. O azul, eles vai refletir qual cor? O azul. Se eu jogar vermelho, ele vai refletir o vermelho? Não. Não. Então, se ele não reflete, eu vou enxergar ele que cor? Azul. Não. Azul, joguei a luz vermelha. Ele reflete a luz vermelha? Não. Então, eu vou enxergar ele preto. Entenderam? Parece confundir um pouco a cabeça da gente, porque lembre, as ciências fazem isso com a nossa cabeça. Ela quebra um pouco a nossa noção da realidade. E realmente é isso que acontece. A cor do objeto, tá? Depende da cor que ele está refletindo. E a cor que ele vai refletir vai depender da luz que está chegando nele. Entendeu? Ficou claro isso? Entendi. Só mais um exemplo para fechar. Essa camisa aqui, a farda do interativo vermelha. Se eu jogar a luz azul nela, eu vou enxergar ela que cor? E aí? Azul? O vermelho, ele só vai refletir o vermelho. Se eu jogar o azul, ele não vai refletir o azul. Então, eu enxergo ela preta. Beleza? Entenderam agora a diferença? Sim. Tranquilo. Então, entendendo os feixes de luz aqui, a reflexão regular, a reflexão difusa, entendendo as cores do objeto, tá? O que é que a gente vai ter aqui agora? As leis da reflexão. Pessoal, lembrando, a luz branca ela contém todas as cores, tá? E o branco reflete todas. Então, tranquilo isso, né? Beleza. Leis da reflexão. Lembram que na física eu falei para vocês que quando uma coisa é lei, não só na física, tá na química, na biologia, qualquer ciência, se alguma coisa se tornou lei, é porque ela sempre vai acontecer dentro daquele parâmetro dela. Sempre vai acontecer, certo? Tranquilo? Então, lei da reflexão, isso sempre vai acontecer na óptica geométrica, tá? Essa lei. Tranquilo? Então, imagine o seguinte. Eu tenho três retas aqui que eu vou estudar e analisar em fatores geométricos. Beleza? Eu vou ter o R' e o N. O que é cada uma dessas coisas? R é o raio de luz que está incidindo, é o que está batendo, certo? O R' é o raio de luz que está refletindo. Esse aqui bateu, esse aqui refletiu. Tranquilo? Alguma dúvida até agora? Beleza, né? Então, ó, onde a luz bater, a superfície que ela bater, tá? Nesse caso, a superfície é essa reta horizontal aqui, ó, mais escura, tá? Com esses tracejadozinhos aqui. Esse tracejado atrás significa que a frente dele é onde está refletindo a luz, certo? Então, a luz está batendo aqui e refletindo, tá? Nessa superfície. Onde a luz bate, nesse ponto que ela bate, eu vou traçar uma reta normal. Alguém aí lembra o que é uma reta normal? Ninguém? Uma reta normal, pessoal, é aquela que faz um ângulo de 90 graus com a superfície. Ela é sempre perpendicular à superfície, certo? Então, onde a luz bateu aqui, ó, raio de luz que incidiu, bateu nesse ponto. Eu vou pegar a superfície aqui, que é horizontal no caso, e traçar uma reta normal. Tracei aqui, ó, 90 graus. Beleza? Então, é a partir daí que eu vou analisar os fenômenos luminosos, tá? Com essa reta normal e esses raios. Alguma dúvida, por enquanto? Pode perguntar se não sabe o que é uma reta normal, o que está acontecendo aí. Alguém? Todo mundo está acompanhando? Eu não entendi o
que é uma reta normal? Peraí, tá um pouco baixo no microfone. Fala um pouco mais perto, por favor. Eu entendi que é normal, mas eu não entendi o que foi. Eu não entendi o que é essa reta normal. O que é essa reta normal? Essa reta normal serve para a gente como uma reta de orientação, tá? Uma reta normal, seja onde ela for, na física ou na matemática, uma reta normal, ela é sempre perpendicular à superfície. O que significa ser perpendicular? Significa que elas fazem um ângulo de 90 graus entre si, tá? Então, a superfície nessa deitada aqui, essa mais escura, eu estou passando o mouse, tá vendo? A luz não bateu nesse ponto. Nesse ponto, eu vou procurar uma reta que faz 90 graus com a superfície. 90 graus é fácil, pessoal. É só formar um L, tá? 90 graus elas fazem um L entre si. Então, essa deitada aqui, para eu formar um L, a normal tem que ser para cima, certo? Aí tracei aqui, para cima e para baixo. Formou um L, beleza? Tranquilo? Então, sempre isso. Bateu a luz, forma um L com a superfície que você acha a reta normal. Para que serve essa reta normal? É uma reta de orientação. Tá na geometria aqui para a gente fazer e analisar algumas coisas. Ok? Melhorou agora quem perguntou aí? Entendi. Tranquilo? Então, essas três retinhas é o que vai tocar o nosso estudo para frente. O raio que bate, o raio incidente, o raio que reflete, o R', e a reta normal. Tranquilo? Então, deixa eu pegar um papel aqui para poder explicar essa primeira lei, que ela é bem legal de se mostrar rapidinho. Vou pegar só um papel para escrever. Voltei. Bem, pessoal, é o seguinte. A primeira lei diz o seguinte, tá? A primeira lei da reflexão da luz. Ela diz que o raio de incidência, esse R, a reta normal que a gente aprendeu aqui, o N, como traçar, e o raio refletido estão contidos no mesmo plano, tá? Então é óptica geométrica. A gente vai analisar retas, ângulos, planos, essas coisas, tá? Da geometria da matemática. Então, o que essa lei quer dizer? Um plano é uma superfície, certo? Uma área. Então, imagine que o plano aqui é o meu caderno. Tá? Essa folha do caderno. Todo mundo enxerga aí? Então, ó, ele diz o seguinte, que a reta normal, tá? O raio refletido e o raio incidente está sempre no mesmo plano. Então, deixa eu tentar desenhar aqui, tá? Eu sou muito bom no desenho, vocês sabem, mas vocês vão entender o que eu estou querendo falar. Vamos lá. Espero que vocês consigam enxergar daí, senão a gente vai ter que usar no computador mesmo. Então é o seguinte, pessoal. Estão conseguindo enxergar aí R', R' e N? Estão conseguindo enxergar? Não. Não? Tá pequeno, né? Então vou ter que fazer no pente mesmo. Tá tudo borrado mesmo. Oi? Tudo borrado. Tá aparecendo pra cá que tá borrado. Então, peraí. Deixa eu estar fazendo o pente mesmo. Ver se melhora. Estão vendo aí o pente para vocês? Ou não? Tá uma tela branca aí para vocês? Pessoal? Tá, dá Ainda pra não. ver. Beleza. Tá no módulo? Vocês estão vendo esse quadrado aí que eu desenhei? Sim. Beleza. Seguinte, pessoal. Imagine que o nosso plano, tá? É esse
Quadradinho aqui, que não está tão bonito, né? Tá um retângulo, mas enfim. Esse é o nosso plano. Então, a reta normal, tá? O raio incidente e o raio refletido vai estar sempre nesse plano, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Imagine que esse aqui... Imagine que esse aqui é o raio de luz que está batendo, certo? Bateu. Esse aqui vai ser o raio de luz que está refletindo, certo? Beleza. Eu vou traçar aqui a reta normal nesse ponto, tá? 90 graus, certo? A superfície, ele está batendo. Beleza. Essa é a reta normal. Enfim, essa é a reta normal, certo? Então, isso aqui vai ser o R. Vai ser o R linha. E essa aqui vai ser a normal. Tranquilo, né? Então, o que é que vai acontecer? Eu não consigo desenhar nenhuma outra seta sem ser dentro desse plano. Por exemplo, não consigo desenhar aí para vocês uma seta saindo da tela. Consigo? Conseguiram me entender o que eu quis falar? Pessoal? Aqui é um plano, certo? O quadradinho. O raio incidente, o raio refletido e a normal vai estar sempre nesse plano, certo? Eu não consigo desenhar nenhuma reta dessa saindo desse plano. Eu consigo desenhar uma reta aí saindo desse quadradinho para vocês enxergarem para fora da tela de vocês. Consigo desenhar? Não. Pronto. Então, sempre vai estar contido nesse plano, certo? Eu consigo girar esse plano, tá? Esse aqui é o meu plano papel. Eu consigo inclinar ele de diversas formas diferentes. Mas essas três retinhas vai estar sempre desenhada neles. Imagine que esse quadradinho é folha de papel, certo? Eu posso mudar, ficar girando, mudando a posição dele, mas as retinhas lá estão sempre dentro do plano. Ficou melhor agora? Conseguiram entender? Eu ia ver se eu conseguia girar isso aqui no Paint, mas é só no Paint 3D, né? Enfim, deixa quieto. Aí ia ficar girando, aí as retas iam acompanhar o plano, mas ela nunca ia sair do plano. Beleza? Prosseguindo, essa é a primeira lei, certo? Sempre está no mesmo plano. E a segunda lei, que é que a gente analisa mais em relação a cálculo, é que é o seguinte: o ângulo de incidência da luz é sempre igual ao ângulo de reflexão da luz. São sempre iguais. Sempre. Sabe o que é sempre, né? Então, ó, quem é o ângulo de incidência e quem é o ângulo de reflexão? Pessoal, o ângulo de incidência é o que está batendo, só que esse ângulo é em relação à reta normal. Tá? O de incidência e de reflexão é entre o raio e a reta normal, tá? Cuidado para não confundir e achar que é outro ângulo. Esse ângulo aqui, entre o raio que incide e a normal, é o ângulo de incidência aí. Esse ângulo aqui entre a reta normal e o raio refletido é o ângulo de reflexão. Por isso que a gente traça a reta normal, porque os ângulos que a gente analisa é em relação a ela. Beleza? Ficou claro isso para vocês? R igual a I. Alguma dúvida? Nenhuma. Pronto. Então, ó, se o ângulo de incidência é 40, o ângulo de reflexão é 40. Se o ângulo de incidência é 15, o ângulo de reflexão vai ser 15. Sempre. Ok? Sempre vai ser um igual ao outro. Aí o que é que a gente vai começar a analisar a partir de agora? Vocês já estudaram geometria na matemática, né? Então você sabe que existe todo um lance de uma volta completa, meia volta e um quarto de volta com ângulo. Uma volta completa, eu tenho 360 graus. Meia volta, 180 graus. Então, qualquer relação
geométrica desses ângulos, você consegue calcular os outros, tá? E assim você pode saber qualquer outro ângulo, desde que saiba que o ângulo de reflexão é igual a de incidência, sempre. Beleza? Alguma dúvida nessa primeira lei aí e nessa segunda lei? Todo mundo conseguiu acompanhar bem? Tranquilo. Vamos prosseguir. Tá? Então, olha o que vai acontecer. Todo mundo aqui já se olhou no espelho, né? Beleza. Então, o que é que vai acontecer? O que é que a gente observa quando a gente está se olhando no espelho comum, tá? Não um espelho com grau, com curva. Tá? Aí é outra história. O que é que vai acontecer? Vocês já notaram que a distância que você está do espelho é a distância que a sua imagem também vai estar dentro do espelho. Dentro, entre aspas, né? Que você sabe que não tem nada lá, tá? Mas já repararam isso? A distância que você está do espelho é a distância que a imagem também está dentro do espelho. E por que isso acontece? A gente vai analisar agora através da lei da reflexão, tá? Então, imagine aqui uma superfície, tá? Como eu falei para vocês, essa superfície mais escura aqui vai ser que a gente vai adotar para refletir. Onde está tracejado, significa que é o outro lado que reflete. Então, esse lado daqui embaixo não reflete. Está aqui em cima, que está referente ao ponto P, reflete. Beleza? Então, imagina aqui, nesse ponto P, um ponto luminoso, tá? Mandando luz. Mandou 2 raios de luz aqui, certo? Eles vão e batem no espelho. Só que eles não refletem de qualquer maneira, né? Eles refletem obedecendo a lei da reflexão. Tranquilo? Então aqui, ó, a luz bateu, refletiu. Reflete com o mesmo ângulo, né? Então essa luz que bateu aqui vai refletir com o mesmo ângulo que incidiu. Essa luz que bateu aqui vai refletir com o mesmo ângulo que incidiu. Alguma dúvida até agora no que está acontecendo? Tá? A lei da reflexão, certo? A segunda lei. Então, ó, para a gente enxergar alguma coisa, a luz tem que bater nos nossos olhos, tem que chegar até os nossos olhos. E lá tem todo um processo que a gente vai estudar depois, certo? Primeiro a gente está entendendo o comportamento da luz, tá? Então, chegou aqui nos nossos olhos, olha o que vai acontecer. Para a gente, a luz só se propaga em linha reta, a luz não faz curva, certo? Ela sofre desvios de ângulo, mas ela não faz curva. É uma das coisas que a gente estudou no primeiro capítulo. O princípio da propagação retilínea da luz. A luz só se propaga em linha reta. Então, ó, quando a luz bate aqui nos nossos olhos, a gente não tem essa percepção de que ela veio desviada. E não tem como a gente entender esse desvio, essa curvatura. Tá? A gente consegue entender ela em linha reta. Então, como a luz está batendo aqui, ó, se eu continuar aqui o raio que veio em linha reta, tá? Eu vou seguir atrás do espelho, tá? Se eu seguir aqui em linha reta, o raio que está refletido, eu vou para trás do espelho, tá? Que é a nossa percepção da luz em linha reta. Então, ó, se eu continuar aqui esse raio está refletindo e o outro, eles vão se encontrar no ponto. E esse ponto é onde vai ser formado a minha imagem. Então, ó, eu tenho o P a uma distância aqui do espelho, a imagem do P vai ser a mesma distância, tá? Se aqui tem 1 metro, aqui também vai ter 1 metro. Por quê? Por conta da lei da reflexão. A luz bate com o mesmo ângulo e eu enxergo e percebo a luz em linha reta. Aí essa projeção aqui dos raios se encontram e eu formo uma imagem. Uma imagem atrás do espelho, tá? É chamada de uma imagem virtual. Beleza? Então, eu enxerguei a imagem atrás do espelho, eu enxerguei a imagem virtual. Como assim, professor? Tem imagem na frente do espelho? Tem. Tem espelhos que você consegue projetar a imagem na frente dele. Aí fica aparecendo aquele, entre aspas, muitas aspas aqui, aquele holograma, tá? Você vê a imagem projetada em algum lugar. Não é atrás do espelho. Ficou claro aqui como é que a gente enxerga a imagem na percepção do espelho? Alguma dúvida? Alguém não entendeu algum passo aqui, pessoal? Nenhuma dúvida. Não tem? Beleza. Prosseguindo.
Então, como a gente viu, é sempre a mesma distância, né? Então, vamos analisar o que está acontecendo aqui, a imagem no espelho, certo? Então, a gente vai chamar o objeto de objeto real, tá? O objeto, ele é um objeto real. Realmente, eles estão se encontrando lá, os raios. Não é a projeção dos raios, tá? E o P', P é o objeto, P' é a imagem. Então, ali vai ser uma imagem que é uma imagem virtual. Tá? Atrás do espelho é virtual. Uma imagem virtual é o encontro dos prolongamentos dos raios, tá? A projeção dos raios. Os raios não estão se encontrando de verdade aqui. É só uma projeção deles, tá? Em linha reta. Aí eu formo uma imagem. Sempre, 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 tá? Vão ser simétricos, ou seja, a mesma distância. Tá? Se aqui tem 7 metros, aqui também vai ter 7 metros. Tá? Sempre vai ser a mesma distância no espelho plano. Tá? Pode não parecer às vezes, mas é por conta da questão visual. Às vezes parece que quando está mais longe fica menor, mas não, a distância é a mesma. Tá? A distância é a mesma. Tranquilo? Dúvidas? Prosseguindo, então. Pessoal, todo mundo já observou isso, eu acho. Tem uma consequência das imagens e objetos estarem à mesma distância do espelho plano, tá? Existe a consequência disso. Todo mundo já se olhou no espelho e percebeu que quando você levanta a mão direita, no espelho fica levantando qual mão? A esquerda, tá? Quando você levanta a mão direita, para o espelho lá, ele levanta a mão esquerda, certo? Todo mundo já percebeu isso, tá? Então, preste atenção. Por que isso acontece? E eu vou dizer o tipo de imagem que essa aí que a gente observa é, tá? É um nome bem chato e estranho mesmo, mas é o que a gente tem, tá? Por que isso acontece? Vamos lá. Cada ponto que eu falei lá da imagem e do objeto não vai ser a mesma distância do espelho? Então, imagina aqui esse T, tá? Vai ser o meu objeto. Isso aqui vai ser a minha imagem, o reflexo. Então, ó, esse ponto aqui do T está 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Então, o meu reflexo, a minha imagem, tem que estar 1, 2, 3, 4 quadradinhos também. Tá? Esse ponto aqui mais distante, ó, está 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. Então, esse ponto mais distante também aqui, no reflexo, tem que estar 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. Então, por esse fato da imagem ser simétrica, estar à mesma distância, eu vou inverter as laterais, direita e esquerda, das minhas imagens. Tá? Então, aqui ó, você vê que a direita dele está mais perto, mas para a imagem aqui, o reflexo é a esquerda que está mais perto. Consegue enxergar isso? Todo mundo consegue enxergar isso aí que eu estou falando? Sim. Pronto. Esse tipo de imagem, tá, que inverte direita e esquerda, tá? Não é imagem inversa, não é imagem invertida. Ela tem um nome, tá? Essa imagem no espelho plano, que só inverte o direito e o esquerdo, é uma imagem chamada de enantiomorfa, tá? Enantiomorfa, ok? Eu vou até escrever isso aí no chat de vocês. Enantiomorfa. Inverte só o direito e o esquerdo, certo? A distância permanece, ok? Tranquilo isso aí para todo mundo? Sim. Beleza. Então, nós temos aqui, né, uma imagem como exemplo disso. O cachorrinho aqui virado para o lado direito dele. Tá? Mas na imagem, o reflexo lá é como se o cachorrinho tivesse virado para o lado esquerdo. Isso é uma imagem enantiomorfa. É só trocar a direita pela esquerda. Beleza? E vice-versa, né? O cachorrinho não fica de cabeça para baixo. Tem reflexos que deixam a imagem desse tipo. Tá? Ficar de cabeça para cima, ficar de cabeça para baixo. Isso é uma imagem invertida. Tá? Essa aqui é uma imagem enantiomorfa. Ok? E para fechar essa parte de reflexão da luz, tá? A gente vai pegar
entender o campo visual de um espelho plano. Ok? Então vamos lá. Todo mundo já percebeu que existe um ponto cego nos espelhos, né? Tem um momento que o objeto atrás em alguma posição, você não consegue ver ele através do espelho. Todo mundo já percebeu isso, não já? Óbvio, isso depende do tamanho do espelho, das distâncias que vocês estão em relação aos objetos. Mas vamos entender o que é esse campo visual do espelho, tá? Como é que ele se comporta e por que é assim. Bem, como a luz tem que bater e refletir no espelho para chegar aos nossos olhos e a gente enxergar as coisas, tá? Existe uma região que nenhuma luz vai conseguir bater e chegar naquela posição. Tá? Quando a luz não chega, eu estou ali tratando de um ponto cego, de uma região que eu não consigo enxergar o reflexo das coisas, certo? Então, eu vou ter uma região que a luz bate e reflete, eu consigo enxergar qualquer coisa, e outras não. A parte que eu consigo enxergar, tá? Através da reflexão, é chamado de campo visual, beleza? E existem algumas maneiras da gente traçar o campo visual, certo? Eu vou explicar a mais simples que eu adotei para mim, tá? Que é o seguinte: você vai pegar a posição do observador, tá? Porque isso depende da posição, né, de quem está no espelho, tá? E criar uma imagem simétrica, tá? Então, para aqui o observador, a distância que ele está, você vai criar uma simétrica, tá? Como uma imagem. Então, observador, linha. Seria o reflexo dele aqui, certo? E como é que você vai saber a região de campo visual? Para você saber a região de campo visual, você vai traçar uma linha dessa imagem que você pegou até a borda do espelho, tá? De um lado até a borda do outro lado. Pronto. E é só seguir em linha reta, tá? Isso vai limitar o seu campo visual. Então, como é que eu vou formar isso? Pega a imagem simétrica, o observador aqui é uma distância, eu pego uma imagem simétrica, a mesma distância. Depois é só fazer a ligação aqui desse ponto até as bordas do espelho, certo? Dentro aqui é a região de campo visual. Qualquer raio que bater aqui, tá? E a pessoa estiver aqui, óbvio, né? Vai conseguir enxergar dentro desse espelho. Então, nessa posição aqui, vai chegar alguma luz para o observador, que ele está nessa posição. Olha aí, nessa primeira situação. Chega alguma luz aqui, nesse observador, ele vai conseguir enxergar alguma coisa aqui no espelho? Responda. E aí, pessoal? Ele vai conseguir enxergar alguma coisa aqui. Ele está fora do campo visual. Então, a luz que bate aqui nunca vai conseguir chegar no olho dele. Então, ele não vai enxergar nada. Mas, quando ele está dentro do campo visual, aí ele consegue enxergar alguma coisa. Tá? Fiz a imagem simétrica aqui. Do mesmo jeito que eu fiz a imagem simétrica. Tá? O campo visual é esse, o limite. Tá? Pelas bordas do espelho, lembre disso. Então, aqui ele consegue enxergar qualquer coisa, tá? Que bata aqui a luz, vai chegar nele. Aqui não, está fora do campo visual, certo? Então, é assim que a gente monta e entende, tá, o limite do campo visual em um espelho plano. Beleza? Prosseguindo, para fechar essa parte de espelho plano, tá? Espelho esférico é espelho com grau, é um pouquinho mais complexo, a gente vai pegar na próxima aula, né? Não dá tempo também. Vamos entender só o número de imagens, tá, que dois espelhos planos podem formar. Tá? Todo mundo aqui já foi no salão, no cabeleireiro e tal, e percebeu que às vezes tem um espelho na frente e espelho atrás. Tá? Para você poder ver o que está acontecendo atrás do seu cabelo. Só que muita gente não repara, mas você fica se vendo infinitamente. Tá? Porque você tem um espelho à frente e espelho atrás. Aí você vê seu reflexo na frente e vê o reflexo atrás. Aí depois você se vê de novo. Aí você se vê de novo.
a sua imagem vai ficando cada vez mais pequenininha até sumir, tá? Porque a gente tem um limite visual, mas a imagem seria repetida infinitamente, tá? Por quê? Porque quando eu estou formando lá o reflexo na frente e o reflexo atrás, esse reflexo de trás vai refletir na frente de novo, e o reflexo da frente vai refletir atrás. E vai ficar nesse joguinho infinito, até a imagem sumir, tá? Que é o nosso limite visual. Tá? Isso vai depender da quantidade de imagens que se forma. A quantidade de imagens que se forma depende da posição dos espelhos. Tá? Então, essa posição dos espelhos vai ser referente ao ângulo que eles fazem. Beleza? Então, eu tenho um ângulo lá entre si e vamos ver o que é que vai acontecer através dessa regrinha aqui. Tá? Então, ó, N, que é o número de imagens, é igual a 360 graus dividido pelo alfa, que é o ângulo entre os espelhos, tá? Menos 1. Tranquilo? Então, essa é a regrinha que a gente vai ter para analisar a quantidade de imagens que dois espelhos planos formam. Então, ó, vamos entender o que é que vai acontecer no Paint aqui rapidinho. Vou botar X que eu não consigo botar o alfa aqui não, tá? O alfabeto aqui não, enfim. X é o ângulo entre os espelhos, certo? Então imagine, tá, que eu falei para vocês que eu tenho infinitas imagens, quando o espelho está de frente para o outro. Quando o espelho está de frente para o outro, tá, o ângulo entre eles é zero, tá? Porque o ângulo é a abertura entre eles. Se eu tenho um de frente para o outro, eu tenho espelhos, tá, paralelos. Então, paralelo não tem nenhum ângulo entre si. Então, o x vai ser zero. Então, olha o que tende a acontecer. N é igual a 360 menos 1. Pessoal, você sabe quanto é que dá 360 dividido por zero? Alguém aí sabe? Galera? Quanto é 360 dividido por zero? Alguém aí sabe? Já foi todo mundo almoçar, foi? Não. 360 dividido por zero não existe matematicamente, tá? Qual o número que multiplicado por zero dá 360? Nenhum. Se pegar 0 vezes 1 milhão, dá zero. Então, não existe matematicamente isso. O que é que existe? Existe um número bem pequeno que você consegue chegar no fator que você quer, né? Então, eu não posso dividir por zero, mas eu posso dividir por 0,0000000000001. Ou seja, o resultado está muito grande. Então, é por isso que quando os espelhos estão paralelos entre si, eu tenho infinitas imagens, tá? Porque esse número vai ser extremamente grande quando o ângulo for zero. Mas se eu tenho espelhos que formam um ângulo de 180 graus entre si, ou seja, espelhos lado a lado, tá? Seria um espelho comum, 180 graus, certo? Opa. 180 graus. Quanto é 360 dividido por 180? Menos 1 dá 1. Ou seja, quando eu tenho os espelhos abertos a 180 graus, um do lado do outro, eu só vou ter uma imagem. Porque é como se fosse um espelho só junto. Então,
Conforme eu tenho ele assim, eu vou mudando esse ângulo, tá? Até ficar paralelo, 180 graus uma imagem, paralelas infinitas. Então, eu posso ter qualquer número entre 1 e infinito de imagens, dependendo da posição que eu coloco no meu espelho. Tá? É dado através dessa regrinha aqui. Beleza? Então, eu vou gravar essa aula, já que já está gravada, eu vou postar para vocês, tá? Para quem tiver alguma dúvida, vai lá e assiste o vídeo de novo. Beleza? Vou encerrar o compartilhamento aqui. Vou encerrar a gravação da aula, tá?